Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma aula de história. E hoje nós vamos continuar falando aí da Idade Média, esse período histórico aí bem interessante, com muitas mudanças, né? Estamos ainda analisando o processo de formação do medievo, ok? Então, nosso objetivo de hoje será compreender a formação do Império Carolíngio. Tranquilo? Bem, pessoal, vimos nas aulas passadas que durante a crise do Império Romano, né, do Ocidente, as regiões antes dominadas pelo Império Romano foram sendo ocupadas aí por povos de origem germânica. E aqui nós temos o Império Carolíngio, ok? Um vasto império que se formou aí entre o século V e o século IX, ok? Bem, pessoal, uma das características aí do Império Carolíngio e também da formação dos reinos germânicos é a mistura de costumes de origem germânica com povos, né, que antes eram dominados pelos romanos. Então, é um processo aí de mistura de culturas. Bem, o reino franco, ele se localiza na região da Gália, mais ou menos nessa região aqui, pessoal. O fato é que ele foi se expandindo, né, e conquistando vários territórios aí na Europa. Com o passar do tempo, ele foi incorporando outros reinos, formando aí o Império Carolíngio, ok? E essa estabilidade política que garantiu a expansão territorial do Império Carolíngio foi feita através de uma união entre a Igreja e o rei Clovis. Em 496, o rei Clovis unificou os reinos francos e se converteu ao cristianismo. Então, em troca desse apoio, a igreja conseguiu alguns territórios, como esse aqui na Península Itálica. Olha só, esse território foi doado à Igreja Católica como aliança, né, como representação da aliança que a igreja estabeleceu aí com a monarquia. Então, o rei e a igreja formaram aí dois poderes importantes nesse período, né? Bem, pessoal, essa imagem ela é do Renascimento. Ela é de um pintor renascentista, é um afresco, né, do Rafael de Sanzio, um dos representantes aí do Renascimento cultural e representa a coroação de Carlos Magno. Aqui nós temos o Carlos Magno sendo coroado pelo Papa Leão III. Bem, pessoal, esse fato é muito representativo, é muito significativo para o período. Por quê? Porque mostra a aliança entre a igreja, não é? E o poder temporal, ou seja, o rei e a igreja, o poder espiritual representado pela igreja e o poder temporal representado aí pela figura do rei. Então, essa aliança, né, que será aí um símbolo, né, através da coroação. Então, a imagem, né, ela nos comunica que o rei está recebendo o poder de um poder espiritual. O poder que vem do rei, ele vem de Deus. Então, aqui essa cerimônia, ela traz um significado religioso muito importante. Bem, o Carlos Magno, ele foi um dos grandes governantes, dos governantes mais importantes dos francos, né? E ele conquistou muitos territórios germânicos e formou o império. Inclusive, esse período aqui, esse período de 814 depois de Cristo, durante a Idade Média, portanto, século IX, corresponde à máxima expansão atingida pelo Império Carolíngio durante o governo do Carlos Magno. Então vejam bem, pessoal. Então, o Carlos Magno ele se beneficiou, né, da aliança com a Igreja e a Igreja também conquistou aí muitos privilégios com o apoio ao Carlos Magno. Bem, uma das características do governo do Carlos Magno, pessoal, é a manutenção de alguns costumes de origem germânica, como, por exemplo, as leis orais.
Então, as leis baseadas nos costumes, na tradição, elas permaneceram como uma característica tipicamente germânica. E ele dividiu, né, o reino e nomeou alguns nobres para administrar o reino, dando títulos de nobreza, né, como condes, duques e marqueses. Ele também fomentou a produção cultural durante o seu governo, através da construção de escolas, bibliotecas, incentivando a produção escrita, e também buscou recuperar alguns textos da antiguidade. O conhecimento que era produzido na antiguidade foi uma das tentativas aí de recuperação do governo do Carlos Magno, chamado aí de Renascimento Carolíngio, a valorização da cultura, do conhecimento e também da produção escrita. Bem, como o Império entrou em crise? A partir da morte do Carlos Magno. Depois que ele faleceu, o seu império perdeu a estabilidade, a unidade e foi invadido por outros povos. Beleza? Então nós temos aí, pessoal, o período aí do governo do Carlos Magno, né? Até 814, século 9 depois de Cristo, portanto, Idade Média. OK? Beleza? Bem, pessoal, feudalismo. Nós temos aí uma imagem, né, muito representativa de um feudo, né? Uma unidade, uma propriedade, um latifúndio, não é? Governado aí por um senhor feudal. Aqui nós temos o castelo, não é isso? Temos também o fosso, né? Que era uma espécie de proteção. Aqui nós temos algumas plantações, em volta também plantações, criação de animais, casas, pessoas circulando. Então, o feudo, ele é essa unidade aí que produzia, né? Era autossustentável, praticamente produzia tudo o que era necessário para o sustento do senhor feudal e dos seus servos. Bem, como era a vida, né, na sociedade feudal, né? Como era a vida num feudo? Bem, como começa a surgir esses feudos? Qual é a relação dos feudos com a crise do Império Romano? Durante a migração dos povos germânicos, pessoal, as cidades elas entraram em declínio, foram invadidas, saqueadas, e as pessoas começaram a se refugiar em grandes propriedades rurais. Em busca de proteção, a nobreza concedia aí o abrigo, mas em troca de uma relação de fidelidade, tornando-se servos aí os camponeses. Bem, essas propriedades eram os feudos. Então, quem comanda um feudo geralmente é um nobre, um senhor feudal, ok? Bem, com a queda do Império Romano do Ocidente, não é? E também a desestabilização do Império Carolíngio a partir de 814, o poder passou a ser exercido de forma descentralizada. Ou seja, nós não temos mais um governo centralizador, um império, uma unidade territorial com fronteiras bem demarcadas. Nós vamos ter feudos governados por senhores feudais. Então o poder está descentralizado, fragmentado, distribuída aí entre os nobres, ok? Essa é a nova organização social que vai surgir na Europa a partir aí desse período. Tranquilo? Bem, o feudalismo, né? Os camponeses, eles viviam sob a proteção dos senhores feudais e, em troca da proteção, eles pagavam tributos. Então, eles trabalhavam e o fruto da produção, não é? Eles, parte dessa produção era destinada aí ao senhor feudal. Já já a gente vê alguns impostos que eram pagos aí, ok? Bem, vamos lá. Tem um trecho muito significativo, né? E também uma imagem e as riquíssimas horas do Duque de Berry. Bem, numa época de nobreza e escassez, ter o direito de cobrar impostos era de importância vital. Esses tributos chegavam a atingir 50% da produção camponesa,
na forma de pedágio sobre circulação de pessoas e mercadorias, dias de trabalho exclusivos nas terras senhoriais, são chamados de corveias, né? Taxas de transações comerciais e colheitas, são as talhas, e a utilização do forno, do moinho, que são as banalidades. Então, pessoal, corveias, as talhas e as banalidades eram formas de impostos que eram cobrados sobre os camponeses pelos senhores feudais. Ok? Bem, as colaborações excepcionais, pagamento de resgate, contribuição para o dote da filha do senhor e multas impostas pelos tribunais senhoriais. Então, o pagamento geralmente era feito em gênero. Parte da produção é destinada ao senhor. Mas o uso do moinho, por exemplo, do forno do senhor, são consideradas aí as banalidades. Então, pessoal, nós temos aí um conjunto de impostos que são cobrados aí dos camponeses. Nessa imagem, nós temos, por exemplo, o castelo lá no fundo e aqui na frente mostra pessoas trabalhando aí como servos aí do senhor feudal, ok? Bem, vamos até a página 293 fazer aí um exercício que representa aí aquilo que nós já estudamos, ok? Para a gente relembrar. Bem, nós temos um quadrinho aí, não é? Com os termos Idade Média, invasões germânicas, Império Bizantino, direito romano, Império Islâmico e islamofobia. E aí nós vamos completar as frases usando as palavras corretas. Então a primeira diz assim: a intolerância às pessoas de religião islâmica é chamada de islamofobia. Então, a islamofobia, pessoal, é a intolerância com pessoas de religião islâmica. Por quê? Porque confunde-se, não é, de forma equivocada, o islamismo com o terrorismo. Mas o islamismo é uma religião pacífica. O que acontece é que grupos extremistas islâmicos cometem atos terroristas, mas isso não significa que o islamismo seja uma religião violenta que prega violência, ok? Bem, o segundo item, né? O foi formado após a criação da religião islâmica pelo profeta Maomé. Só pode ser o Império Islâmico, que foi formado aí após a criação da religião islâmica pelo profeta Maomé. E depois nós temos o próximo item, o terceiro item. O é um dos grandes legados deixados pelos romanos às civilizações posteriores. Bem, nós temos aqui o direito romano, que influenciou a criação do direito moderno. Portanto, o direito romano é um dos grandes legados deixados pelos romanos às civilizações posteriores. Beleza? Depois nós temos aí o Império Romano do Oriente teve um desenvolvimento distinto do desenvolvimento do Império Romano do Ocidente. A parte oriental do Império também ficou conhecida como Império Bizantino, não é isso? Então, nós vamos usar aqui, ó, Império Bizantino para completar essa frase. Então, o Império Bizantino é a parte oriental aí do Império Romano, ok? Beleza? Bem, no outro item, nós temos a crise que afetou o Império Romano contribuiu para que as invasões germânicas aumentassem cada vez mais, ok? Então nós temos aí uma característica aí que são as invasões. E por fim, não é? O último item, chamamos de Idade Média, o período histórico europeu que iniciou no ano de 476 com a queda do Império Romano do Ocidente e terminou no ano de 1453 com a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, ok? Bem, pessoal, esse tipo de exercício é muito bom porque nos ajuda a entender
aquilo que a gente estudou, né, com os conceitos, os principais conceitos, os principais termos relacionados aí ao conteúdo desse capítulo. Bem, nossa aula se encerra por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais e bons estudos!